Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. O meu nome é Kazu, eu estou aqui com o Gabriel. Presente. E hoje a gente está começando mais um Arquipapo técnico para a gente conversar um pouco sobre metais e sustentabilidade. E para essa conversa a gente está aqui com dois especialistas, né? Um que é o Magno Moreira. Olá Magno, tudo bem? Opa! Olá pessoal, tudo bem? Aqui, por aí, como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo. E também com o Wagner Rodrigues. Tudo bem, Wagner? Beleza, e aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho. Lembrando que esse aqui é mais um episódio com a parceria da Tigre Metais. Então vamos lá. Feliz, crianças brincam de pular. Feliz, amigos sonham sem estar. Então, começando esse episódio, a gente quer conversar um pouco sobre como que os sistemas que a gente usa de água, né, de torneiras e chuveiros, como é que eles nos auxiliam também na sustentabilidade, né, principalmente com a economia de água, né. A gente está num momento, né, Caso, muito particular nessa questão de economia de água, porque aqui no sul e sudeste a gente está passando por uma estiagem terrível, né? Então tá todo mundo economizando água, as fornecedoras de água estão fazendo rodízio e tudo mais. Então acho que é um assunto que está super em pauta nesse momento, né? E a Tigre tem uma vasta experiência em tudo isso, né? Em produtos para o consumo de água, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente pode conversar, assim, é quais são os sistemas que podem ajudar a gente a economizar energia e água potável. Olha, existem produtos, né, e sistemas. Na própria Tigre Metais a gente tem, vou deixar para o Wagner, quando for falar dessa parte, o Wagner entrar nos detalhes, que a gente tem aparelhos, vamos dizer assim, né, e maneiras de trazer essa economia. Com relação a Tigre num todo, num sistema, aí a gente precisa analisar uma questão, vamos dizer assim, mais a fundo, o projeto, né, faz um reaproveitamento de água, reduzir esse desperdício. Existem várias maneiras, vários caminhos aí para a gente chegar nessa sustentabilidade. Você falou do reaproveitamento de água, né? Em várias cidades, essa questão do reaproveitamento de água já é uma obrigatoriedade, né, para edifícios residenciais ou comerciais assim maiores, né? Mas existe todo um sistema, né, para esse reaproveitamento de água que talvez as pessoas não conheçam tão a fundo, né? Você precisa fazer um tratamento desse reaproveitamento de água, né? Eu acho que também depende do tipo de água que você vai reaproveitar, se existem águas cinzas, né? Como é que, não sei bem como é que são essas classificações ali, você pode falar melhor, mas existe todo um equipamento que você precisa colocar a mais na edificação, outras cisternas, caixas d'água, para suprir essa questão do reaproveitamento de água, né? Sim. E o que acontece é o seguinte, essa demanda, né, por gerar economia de água, ela é muito grande. E ela é verdadeira, e ela precisa ser adotada, né? Então, alguns municípios, inclusive, implantaram leis mediante a isso, né? Eu vou citar dois exemplos para a gente trabalhando aqui. Um de São Paulo e um do Rio de Janeiro, que são aí as duas maiores metrópoles, né, do nosso país. Lá no Rio de Janeiro, ele tem uma cidade bem conhecida, Niterói, existe uma lei que para você aprovar um projeto, uma edificação, obrigatoriamente, esse projeto precisa ter um sistema de reaproveitamento das águas cinzas. O que são águas cinzas que a gente chama, né? É a água do lavatório, é a água do box, do banheiro ali. Então, essa água do ralo que fica do lado de fora do banheiro, então é chamado de água cinza, né? Uhum. Então, para que seu projeto seja aprovado, ele precisa ter um sistema desse. E aí, realmente, né, você vai ter que ter uma rede a mais para que você possa fazer esse trabalho. Então, essa água ela é processada, reutilizada aonde? Na bacia sanitária, por exemplo. Né, você reutiliza ela para regar jardim. Então, você gera uma economia, porque, de fato, bacia sanitária, a gente tem um desperdício muito grande com água, né? Esses prédios, como são aquecedores também, utiliza-se muita água na hora do banho, por ser aquecedor. Em média, aí, a gente vai trabalhar 12 litros, 18 litros por minuto, né? Diferente de um chuveiro elétrico que vai vazar algo em torno de 3 a 5 litros por minuto. Então, assim, você tem um consumo muito elevado de água, então é necessário esse reaproveitamento. Agora, em São Paulo, a gente tem um caso que é a questão
que a gente chama de aquecimento solar. O que é isso? Quando a gente tem um padrão, um edifício onde ele tiver o apartamento tiver 4 banheiros, obrigatoriamente esse empreendimento já tem que entregar uma prumada de água quente funcionando, um sistema de aquecimento solar funcionando naquele prédio, porque isso vai gerar economia, tanto elétrica e até também de água, porque a gente vai desperdiçar, ou melhor, a gente vai diminuir o desperdício de água naquele tempo em que o aquecedor demora, né, para aquecer a água, enquanto isso está vazando ali água fria, e esses prédios de alto padrão, geralmente o chuveiro ele vai vazar mais do que 18 litros, né? Então, assim, imagina até chegar água quente ali vazando 18 litros por minuto, então é um desperdício grande. Se eu tenho ali uma água já pré-aquecida, eu diminuo isso. Então, é obrigatório você entregar o empreendimento com esse sistema funcionando. Então, assim, são medidas que, de fato, vão contribuir significavelmente aí para a redução do desperdício de água, né? Legal, porque quando às vezes o aquecedor fica longe do ponto de consumo de água, né? O aquecedor fica lá na área de serviço e a suíte do cara fica lá do outro lado do apartamento, né? Então a água demora para esquentar e para chegar lá na suíte do cara, né? Então, tipo, esse meio tempo aí, a água desperdiçada totalmente, né? Porque ninguém tá tomando banho ali com água gelada. Sim, é verdade. E assim, se a gente parar para pensar, né? Um tempo atrás eu estava em uma palestra em São Paulo de um especialista e ele estava comentando que o produto mais usado para aquecer água no Brasil ainda é o chuveiro elétrico, né? A gente imagina que ele é mais barato, só que ele apresentou uma conta, claro, eu não fui contestar, mas o que ele falou fez sentido. A gente usa chuveiro elétrico para poder aquecer a nossa água, né? Porque eu vou desperdiçar menos e tal, só que a gente tem um outro problema. A gente usa o gás para ajudar a gerar energia elétrica, para queimar essa energia elétrica aquecendo água, quando a gente poderia estar usando o gás para aquecer a água, enfim. É, a questão da matriz energética, né? Sim, ainda existem muitos pontos aí que a gente pode melhorar para o sistema, né, como um todo, ficar mais eficiente, cara. O chuveiro elétrico, que eu acho que deve ser uma invenção brasileira, né? Eu nunca vi isso em outro país, assim, né? Tipo, você colocar água num negócio que pode dar curto-circuito, assim, acho que... Cara, se eu te falar que você vai acreditar, e foi inventado por acaso, cara. É mesmo, cara? Antes de eu trabalhar na Tigre, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, uma das líderes do segmento de material elétrico, e lá foi contada essa história pra gente, né? Que o chuveiro foi inventado por um acaso na faculdade, que precisava resfriar aquela água, ou melhor, precisava aquecer aquela água, né? Era uma experiência lá, e o cara percebeu que quando ela passava por um negócio, uma resistência lá, aquecia, daí por que não inventar um chuveiro? Mais ou menos assim nasceu o chuveiro elétrico. Olha só, então vamos pôr na conta aí. Brasil inventou o avião e o chuveiro elétrico. Cara, tá aí. Você pode ver que, por exemplo, vocês aí do Paraná já tá mais próximo aí com o sul lá, outros países, e você vai ver que lá o uso de gás, o aquecimento solar é muito, muito comum, né? É a solução normal. Aqui no Brasil é uma coisa ainda, vamos dizer assim, de luxo, né? Não são todos os apartamentos que trazem aquecimento solar, não traz aquecimento a gás. Eu só assim, você falou uma percepção minha a respeito dessas normas todas, né, que obrigam os edifícios a ter reuso de água e também energia solar. Eu acho que todo esse tipo de iniciativa, eu acho, tipo, super, super importante, eu acho que tem que ter mesmo. Mas eu vejo que, por exemplo, em edifícios muito altos, né, a quantidade de apartamentos é muito grande em relação à área de contribuição que você tem, tanto nas placas solares, né, quanto também na obtenção ali de água para reuso, né? Então, tipo, você tem uma torre que você vai ter o reuso de água só na laje da cobertura lá em cima, mas você tem, tipo, 25 andares embaixo, né? Então, essa água de reuso acaba talvez não sendo... Claro, ajuda, né? Toda ajuda é bem-vinda, assim, né? Mas enfim, talvez não supra todos os apartamentos, né? E a mesma coisa para a energia solar. Você vai acabar colocando os painéis numa área muito pequena lá em cima, né, que
enfim, vai ajudar alguma coisa, mas não vai suprir toda a demanda do edifício, né? Então, independente da gente estar usando esses artifícios aí de economia de água, economia de energia, vai de cada usuário também ter as suas políticas internas ali da casa, de não deixar a torneira aberta, de apagar a luz quando sair do cômodo, né? Eu acho que a atitude do usuário continua sendo importante para a gente atingir uma economia legal de energia e água. Agora, se a gente pensar, por exemplo, a gente estava falando numa escala maior, né, do edifício, do reaproveitamento de água ou da captação de água de chuva também, né? Mas quando a gente começa a diminuir um pouco essa escala e pensar nisso que o Gabriel falou sobre o usuário, sobre a ação que ele pode ter, que é esse dia a dia, né, de abrir e fechar a torneira, do chuveiro, então quais os sistemas que existem dentro dos metais que ajudam um pouco nessa redução do consumo, né? Ou principalmente do desperdício, né? Eu não sei se, por exemplo, alguns sistemas como os arejadores ou como equipamentos de controle de vazão, né? Que tipo de mecanismos que a gente tem hoje para esses metais, assim? Isso o Wagner pode dar uma aula aí, né, Wagner? Já jogou a bola para mim. Mas sim, pessoal, assim, na verdade, a necessidade de economia de água, né, ela acabou nascendo aí para uma parte de hotelaria, construção civil, e aos poucos ela foi migrando para o consumidor final, né? Então, completando aí o que o Magno diz, a gente tem alguns estados hoje que você tem ali alguns empreendimentos que, dependendo da utilização de água, reuso e mais economia de água, a gente consegue ter o IPTU verde ou a certificação verde, né, daquele empreendimento, onde é que vem agregar aí mais valor a esse empreendimento. Então, assim, falando em metais, hoje a gente tem a Tigre Metais, ela possui uma vasta portfólio, né, de economia de água, que varia desde quê? Arejadores de vazão constante, quando ali você tem um produto que não cabe ali um outro artifício, que é o Economaster, né? Você tem reguladores de vazão para chuveiro, você tem produtos totalmente automáticos e produtos semi-automáticos que fazem esses fechamentos e aberturas num ciclo fixo, economizando água, né? E você consegue fazer isso, levar isso para uma edificação, para um indivíduo. Aqui no Rio de Janeiro, que é a área que eu atuo, existem empresas especializadas só em economia de água. Ou seja, você pode contratar uma empresa, ela vai até a tua edificação, até a tua residência, e ali ele identifica todos os pontos necessários que ele pode fazer essa economia de água, né? Olha só que interessante, hein? Isso, existe isso. E a gente, como engenheiro de aplicação, tanto eu quanto o Magno, quando há uma necessidade, a gente efetua alguns cases. Eu já efetuei alguns cases de sucesso aqui no Rio de Janeiro, em alguns hotéis, né? Justamente isso veio de encontro aí com o que a gente está vivendo, a pandemia, né? E aí, como houve a diminuição do fluxo da rotatividade, e aí a gente conseguiu fazer uma visita, vendo os pontos que era necessário, o que poderia ser empregado ali da Tigre Metais, e a gente consegue, em algumas situações aí, até entre 50% e 70% de economia de consumo de água no mês, com alguns Caramba. produtos voltados para a economia de água. Tá? E aquilo que eu falei, os produtos, na realidade, eles foram criados para consumidor, digamos assim, áreas comuns, que são os produtos automáticos e eletrônicos. Mas, hoje em dia, a gente vê uma plena migração desses produtos para a residência. Então, Uhum. hoje é muito comum você ver numa residência produtos que você só via consultório dentário, hospital, né, escolas, e hoje você consegue ver dentro de uma residência uma torneira eletrônica, uma torneira semi-automática, né? Aquela que só há necessidade de você tocar para abrir e ela se fecha automaticamente. Uhum. E as torneiras eletrônicas, que é aquelas que são acionadas por sensor,
São aqueles produtos que não têm necessidade de toque, né? Essas torneiras eletrônicas, elas precisam ter alimentação elétrica ou não? Precisa sim. Aí você Tá. precisa ter uma alimentação elétrica, essas totalmente eletrônicas, tá? Uhum. São produtos de bivolt, então 110 ou 220, o cliente final ele não precisa ficar preocupado, né? Não existe uma chave seletora, o produto automaticamente já converte isso, tá? E existem os semiautomáticos. Essa não precisa de alimentação, né? Essa não precisa de alimentação elétrica. E aí existe o ciclo fixo, né? São produtos também muito interessantes porque vêm de encontro aí o que a gente está vivendo, né? Por quê? São produtos que evitam a contaminação cruzada. Exato. Né? Porque você tem, no produto eletrônico, você não tem contato em nada com o produto, ele é acionado por um infravermelho. E nos produtos semiautomáticos, há necessidade de você ter o contato, que é o acionamento da torneira, mas ela se fecha automaticamente, aí, evitando aí a contaminação cruzada. Sim, ou seja, você pressiona para liberar água e você, depois que lava a mão, não vai mais tocar, né? Então, ou seja, depois que você está com a sua mão limpa, você não toca mais na superfície que outra pessoa tocou. Essa questão do semi-automático, né? Ele é possível controlar o tempo ou ele é baseado apenas numa pressão ali, num dispositivo de pressão, assim? Ou tem como regular um pouco essa pressão, por exemplo, para aumentar o tempo ou reduzir o tempo que a torneira vai levando para fechar? Isso, ó, legal sua pergunta, porque isso vem de encontro com que hoje a Tigre Metais ela tem 2 produtos para 2 tipos de público, tá? Então nós temos 2 modelos hoje de torneiras semiautomáticas, que é a linha Aquapress e a linha Biopress. A linha Aquapress ela é um produto mais voltado para uma economia de água com um controle do usuário. Ou seja, essa torneira, ela consegue, o cliente final, ele consegue fazer uma regulagem no tempo de funcionamento da torneira. Ou seja, eu quero uma torneira que funcione o tempo de acionamento no mínimo 4 segundos, no máximo 12 segundos ou nessa faixa de funcionamento, tá? E esse produto ele pode ser econômico também, mas ele não sai de fábrica com uma economia específica, tá, pessoal? A linha Biopress ela é uma linha que vai atender ao público porque é uma linha voltada para a economia, ou seja, se eu tenho uma torneira comum, tá, de abertura, seja ela convencional, ou seja de abertura de um quarto de volta, fazendo uma comparação com a minha linha Biopress, ela vai ser uma torneira que vai economizar 70% de água. Caramba, tá. Então eu digo que assim, o investimento que você faz num produto desse, comparado a uma torneira comum, é um produto que te retorna esse valor que você vai estar empregando nele, porque ele vai diminuir em 70% o teu valor de conta de água naquele ponto de consumo. Tá? Por que isso? Essa torneira semiautomática, ela sai de fábrica com um regulador de vazão de 6 litros de água por minuto. Tá? Então, independente da pressão que você tenha no local, se você tem uma baixa pressão que vai lhe dar uma vazão menor do que 6 litros de água, o produto ele vai estar te atendendo porque você não tem uma pressão suficiente para sair mais do que 6 litros de água, então talvez esse produto não seja ali o mais adequado para o teu empreendimento ali, né? Mas digamos que você tem uma alta pressão e que você está gastando muita água. Então, independente da pressão do teu local, você, num acionamento dela fixo, você vai ter uma vazão de 6 litros de água por minuto. Ele dá aquela segurada ali, né? Exatamente, esse regulador ele está na entrada do cartucho do produto, e esse é um produto voltado para a economia, e ele tem um ciclo fixo, que aí são contas que a gente pode fazer, né? Há uma variação de tempo de funcionamento entre 6 e 4 segundos, né? Mas ele só vai sair 6 litros de água por minuto. Tá. Tá? Legal. E aí, quando a gente vai fazer um case de sucesso, e aí eu falo na prospecção que a gente faz com o cliente, e o cliente fala, pô, gostei do produto, Wagner. Eu posso sair 6 litros de água por minuto na Aquapress com um tempo de funcionamento de 4 segundos, porque na linha Biopress eu não consigo regular o tempo?
Você consegue fazer isso. Por quê? O produto, ele sai de fábrica com um arejador de vazão constante, mas você consegue regular o tempo de funcionamento. Tá. Mas, Wagner, eu queria que esse produto, eu queria economizar água, eu queria que esse produto saísse 4 segundos de funcionamento, mas eu gostaria que ele também saísse só 6 litros de água por minuto. Tá? Uhum. E aí a gente consegue transformar esse produto com uma simples troca de reparo, que é o arejador. Tá. Entendeu? Tá. E aí a gente faz a troca desse arejador. E aí vocês poderiam me perguntar assim, Wagner, gostei do teu produto, mas eu quero economizar mais água. Eu quero economizar 90% de água. E aí eu falo... Fecha a torneira. Não, fecha a torneira. Mas é verdade. E aí a Tigre Metais, verificando esse público, porque aí você tem aquele público que gostaria de economizar água, realmente, mas também queria que o cliente final, o público, né, tivesse uma sensação agradável. Porque, às vezes, não adianta você economizar muito, e aí a gente entraria em contas, mas eu acho que não é o tema aqui, porque você pode ter uma torneira com 4 segundos de funcionamento, uma vazão de 4 litros de água por minuto, mas o teu cliente final ele acionar essa torneira 4, 5, 6 vezes para uma única lavada. Sim. Sim. Né? Então a experiência não se torna agradável com o produto. Que é o cara passa o sabão ali, aí tá ensaboando, acabou a água. Aperta de novo. Aí, Exatamente mas isso. não deu tempo de enxaguar, aperta de novo. E aí você volta a ter a contaminação cruzada, né? Então também. Exatamente isso. Então o que eu digo assim, pode aumentar um pouco o teu tempo de funcionamento, mas economizar água. E aí, talvez tem cliente que fala assim, Wagner, 6 litros de água para mim não tá bom. Eu quero economizar mais água. Legal, pensando nisso, o que a Tigre Metais trouxe para o mercado? Arejadores de vazão constante de 1,8 litros de água por minuto. Pô, e dá pra lavar a mão com isso aí, Wagner? E dá para lavar. Isso, aí é que eu falo com vocês. É a experiência, pessoal, porque esse arejador, ele é como se fosse um chuveiro, tá? Ele não é uma ducha aerada. A imensão, a utilização do produto, ele te dá uma sensação agradável de uso, porque você é como se você estivesse embaixo de um chuveiro, que eu gosto de dizer, né? Então, assim, imagine vocês instalar um produto, adquirir um produto que vai te dar uma vazão de 1,8 litros de água por minuto. Então, você fazendo uma comparação com uma torneira comum, seja ela abertura e fechamento convencional ou um quarto de volta, eu falo que é um produto que pode te dar uma economia de água de até 90%. Uau. Em comparação a uma torneira comum, tá? E isso, Sim. pessoal, há aquela migração, o pessoal já quer levar isso para dentro de casa, tá? Então, assim, são coisas bem legais. Mas eu acho que a tecnologia aí tá em você fazer uma torneira, um dispositivo que torne agradável você lavar a mão com uma quantidade tão pequena de água, né? Para o cara não se sentir, pô, não lavei legal, né? Exatamente, é aquilo que eu falo. Não adianta você ter uma Ferrari, né? Até fazendo um trocadilho, e botar lá uma gasolina batizada, porque você não vai ter uma experiência agradável com o produto. Então, assim, o arejador de vazão constante de 1,8 litro, ele te traz uma experiência agradável, uma suavidade na hora de você fazer uma utilização, tornando ali o teu contato no dia a dia com aquele produto uma experiência agradável. Legal. Agora, em relação à questão, entendendo assim, o arejador, né? O que é o arejador? Ele é um sistema que ele fica na ponta da torneira, que normalmente a gente vê, e aí ele faz com que essa água, em vez de cair, digamos, tipo uma bica, né? Uma coisa que sai uma água assim direta, ele promove essa oxigenação, entre aspas, posso dizer, para criar essa melhoria da sensação. Seria mais ou menos isso? Isso, é exatamente isso, pessoal. O nome arejador, ele já fala, né? Vem de aerar, né? Ele mistura a água com o ar, né? Fazendo ali uma harmonização na hora daquela água sair. Geralmente, não, sempre fica localizado no bico de uma torneira, né? Seja ela um tubo, uma bica, seja qual for o dispositivo do produto que você está adquirindo. Então, o arejador, ele nada mais é do que da palavra aerar, né? Mistura a água com o ar, fazendo com que você tenha uma experiência, né? Uma imersão agradável na hora de utilizar o produto. Legal. Aqui me veio um exemplo aqui também, que, por exemplo,
essa coisa às vezes, ou do sabonete, né, ou digamos, de escovar o dente também, né, se você tem uma pasta de dente que ela pode até limpar, mas ela não faz espuma, parece que a sensação não é de limpeza, né, então tem um pouco isso dessa experiência do dia a você dia, acaba né? usando mais pasta de dente para ter aquela sensação, é exatamente isso, né? Não, isso é verdade, pessoal. Assim, mas a experiência de todas as pessoas que eu já tive contato com cases e que utilizam o produto, tem uma experiência agradável. Num primeiro momento, assusta, tá? Não vou falar para vocês. Por quê? 1,8 litros de água, mas, poxa, o contato, a experiência é agradável, o pessoal vai reclamar que a gente está querendo economizar muito, mas a experiência é agradável do usuário. Até hoje não tive reclamações, né? Então, Possa ser que a gente tenha uma pessoa ou outra que realmente quer ter aquela sensação de lavar a mão com uma cachoeira de água, né? Mas assim, o feedback que geralmente a gente tem do público, do cliente final, é que é agradável a utilização desse arejador de 1,8 litros de água. Porque se você pensar, quando a gente faz a instalação disso dentro de uma residência, né, que você consiga uma redução de 90% no consumo daquele ponto, imagine se você está trabalhando num espaço público, né, seja banheiro público, seja, enfim, hotel, qualquer outra coisa, imagine o tamanho dessa economia, né, tanto de dinheiro, mas também de desperdício de água, né, então o importante é criar a sensação que a pessoa, o usuário, saia satisfeito ali, né, e se estiver economizando, melhor ainda, né? Exatamente isso, pessoal. Isso vem muito de encontro ao local público, né? E o pessoal tem um pouco de receio. Ah, Wagner, eu não quero instalar produto no local público porque eu sempre tenho vandalismo. E aí a gente também, pensando nisso, o que a Tigre Metais desenvolveu? Arejadores anti-vandalismos, que são aqueles arejadores que você consegue ter uma economia de água e o público, teu cliente final, ele querendo fazer o vandalismo, né, ou até mesmo roubar o produto, ele não consegue com esses arejadores anti-vandalismo. Dá choque no cara? Como é que faz? Não, o arejador nada mais é do que, pessoal, o quê? Uma peça rosqueada na ponta de uma bica, de um tubo, né? Esse arejador anti-vandalismo, o cliente final ele vai precisar de uma chave especial para tirar esse arejador. Tá? Então você tem uma capa externa que a experiência do cliente é o quê? Se eu desrosquear essa peça aqui, eu consigo tirar. E aí o arejador anti-vandalismo, ela tem uma capa externa que ela fica girando louca, e internamente com uma chave com 2 dentes você vai cravar, que é onde, propriamente dito, você vai desrosquear o arejador. Tá, entendi. Legal. Entendeu? Então, assim, em locais públicos fica aí a dica de arejadores anti-vandalismo alinhado aí com a economia de água. Legal. Dentro de casa, às vezes também, com o tempo, aquilo ali às vezes acaba vindo um pouco de sujeira, alguma coisa que vem da própria tubulação, né? Esse arejador também acumula um pouco. Então, de vez em quando, você tira, consegue limpar, né? Para melhorar também um pouco do fluxo ali. Né? Tem que dar uma limpada, né? Naquilo lá. De vira e mexe, sim. Isso aí o que a gente fala que é muito difícil de fazer, né? A manutenção preventiva. Bom, eu imagino que o chuveiro é um dos equipamentos que mais gastam água, né, dentro de uma residência, né, por exemplo. E o Magno citou ali uma alternativa, né, em chuveiros a gás para economizar energia, que é ter esse suprimento de água aquecida pelo sol, né, também, juntamente com o aquecimento a gás. E eu queria saber, Wagner, assim, do ponto de vista do equipamento, quais são as soluções que estão sendo empregadas hoje no mercado para economia de energia em chuveiros? Hoje, o que eu posso te dizer? A Tigre Metais ela vai trazer, ela apresentou alguns modelos de chuveiro, alguns conceitos de chuveiro, né, para que você possa fazer essa economia. Ou seja, a própria água passando por dentro desse chuveiro, gerando uma energia para que você tenha a economia naquele ponto. Entendeu? Então, assim, é uma coisa conceito. Isso seria dentro do próprio chuveiro. Assim, como a gente ainda não tem o produto, né, pessoal? Não foi liberado ali pela nossa engenharia de P&D. Então, assim, é uma coisa conceito que a gente ainda vai estar trazendo para o mercado. Ela foi apresentada na Feira de São Paulo, mas devido ao que a gente está vivendo aí, né, dessa pandemia, são produtos que ainda não foram lançados no mercado. Mas a ideia é gerar energia elétrica por aquela...
É isso? gerar uma energia com a própria passagem de água por dentro do chuveiro, trazendo uma economia. Uau. Caraca! Exatamente isso. Porra, Você vai genial, ter ali um jogo de LED, aonde que você passando a mão, você vai conseguir ali com o jogo de luz transitando do vermelho para o azul, para você controlar ali a temperatura da água dentro desse próprio chuveiro, Uhum. tá? Pô, genial, hein? Exatamente. Vindo de encontro aí com algumas coisas que tem, né? Engraçado que a Tigre Metais, eu participei de uma reunião de uma solicitação de cliente final e cliente pedindo chuveiro com caixa de música. Ah, É um Bluetooth lá, né, cara? Um Sim. Bluetooth. sim. E aí, pensando nisso, no encontro do mercado aí, para 2021, aí a Tigre Metais vai trazer aí alguns conceitos aí nesse sentidos aí para a marca. Vai dar pra ouvir música pelo chuveiro, então. Vai dar para É. ouvir música pelo chuveiro. Porra, daí a galera não vai querer sair do banho mais, Wagner. Não vai querer mais, né? E aí, e aí outra coisa, né? Muito de encontro com o que vocês perguntaram. Todo mundo, existe uma mística dentro do mercado, né? Qual é o vilão de uma casa? E todo mundo sempre se pensou que a válvula de descarga que era o vilão, Uhum. né? De Uhum. consumo de água. E não, pessoal. O grande vilão de uma residência hoje é o chuveiro. É o chuveiro, né? Ele é o chuveiro. Então, Tá. pensando nisso, o que a Tigre Metais hoje tem de dispositivo para você trazer uma economia de água na utilização desses produtos, né? Reguladores de vazão. Ah, Então, hoje, a Tigre Metais ela trabalha com 3 litragens de vazão de água constante por minuto. 12 litros de água, Uhum. 15 litros de água e 18 litros de água por minuto, tá? Então você pode escolher ali qual é a litragem que você quer, qual é a experiência que você quer ter com o uso do teu chuveiro. pô, legal. Porque é até uma questão que aparece, assim, quando a gente vai escolher chuveiros, que a gente vê, isso a gente até conversou no episódio anterior, que era sobre coluna d'água, né? Uhum. Então, quantos metros eu tenho de coluna d'água? E quando você vê os gráficos, às vezes, dos chuveiros, ele vai ter variação da vazão, né? Então, conforme você tenha mais metros de coluna d'água, você vai ter maior vazão. E aí você tem um gráfico, né? Enfim, você tem que entender quantos metros de coluna d'água você tem e qual que é a vazão. Nesse sistema que você está comentando, eu consigo manter uma vazão constante, né? Que assim, então, independente da. Provavelmente deve ter um mínimo de coluna d'água, mas a partir do momento que você tenha lá, você vai ter uma constância na vazão, né? Seria isso. Exatamente isso, pessoal. Hoje, assim como qualquer outro produto, o chuveiro, em específico, eu sempre gosto de dar uma orientação antes de comprar um chuveiro. Lógico, você quer alinhar uma estética agradável ao ambiente, mas não é porque o chuveiro, muitas pessoas hoje no mercado, eles ainda têm aquele pensamento: quanto maior o meu chuveiro, maior ele vai ter de vazão e eu vou ter uma sensação mais agradável de banho. Só que não, pessoal. Hoje, devido aí a tudo que a gente está vivendo e a preocupação com a economia de água, todos os chuveiros, e cada vez os chuveiros estão ficando mais finos, com uma estética mais contemporânea, né? É interessante, antes de você adquirir um chuveiro, sempre olhar e se atentar ao gráfico de curva de vazão. Tá? Por quê? Eu vou falar um pouquinho sobre a Tigre Metais. Então, hoje, dentro da Tigre Metais, a gente tem um chuveiro que é o nosso Viscaia. É um chuveiro quadrado ou redondo. Ele tem 30 centímetros, tá, de circunferência. Uau, uma panelona. É um chuveiro esteticamente agradável, muito bonito. Mas só que por dentro do chuveiro, a estética, ele foi concebido lá na sua fabricação para que o usuário tenha uma sensação agradável durante o banho. Né? Então, hoje ele é um chuveiro que, independente da vazão que você tenha na sua casa, é um chuveiro que só vai lhe dar 12 litros de água por minuto. Tá. Uhum. É super econômico. Super econômico. Então, tem cliente que compra aquele produto que não está preocupado com economia de água e, de repente, ele mora num apartamento e ele tem uma experiência lá de duche de água que chega a machucar, né? Ele tem a experiência de abrir o registro só um pouquinho. E aí ele compra esse chuveiro,
ou ele não tem uma orientação adequada no ponto de venda, né, ou ele não conhece o produto, ou ele simplesmente foi pela beleza do produto. Ele instala esse produto, chega lá, abre a água e vai se deparar ali com 12 litros de água por minuto, entendeu? Dá um choque ali, né? Ele dá um choque, porque dependendo do modelo de chuveiro que ele tinha ali, eu vou fazer uma comparação com o nosso chuveiro hoje, que é o mais gastão, né, que é o Ipanema. Então, digamos, fazendo uma comparação de faixa de pressão de água, vamos colocar, o que a gente considera uma alta pressão? Acima de 10 metros de coluna de água, né? 10 MCA ou 1 quilo, dependendo aí da região que a pessoa está ou trabalha aí. Vamos fazer uma comparação com 20 metros de coluna de água, 20 MCA. Se você coloca um chuveiro Ipanema, você vai ter uma vazão de 37 litros de água por minuto. Porra, Tá. E imagina. aí você é aquela pancada de água ali que você toma numa cachoeira, né? Chega a fazer Tem que tomar barulho, cuidado. chega a fazer barulho no chão, a água batendo. E aí você coloca um Viscaia, digamos assim, mudou de apartamento, está fazendo um retrofit na sua residência, uma modernização, e aí você coloca o Viscaia, uma panela, 30 centímetros, um chuveiro muito lindo, e aí você sai de 37 litros de água por minuto para 12 litros de água Pois por é, minuto. pois é. Uhum. Três Aí você- vezes menos, né? 3 vezes menos. Então, é mais a percepção do uso do usuário. Mas olha, Wagner, vou ter um depoimento pessoal aqui. Eu tinha aqui em casa um chuveiro que ele chegava a estragar o rejunte do meu piso. De tão forte que era a água. Era uma VAP quase. Era uma VAP, cara. Mas eu tô vendo aqui as imagens do Ipanema e do Viscaia e eu vi que o Ipanema ele tem a boquinha bem pequenininha, né? E o Viscaia, como você falou, ele tem um diâmetro ali de 30 centímetros, né? Então a gente trocou aqui o chuveiro e é evidente que a gente sente assim essa diferença de vazão. Mas com essa boca grandona, assim, né, que eu tô vendo que tem o Viscaia, você não perde a qualidade do banho, né? Porque se por um lado ali o Ipanema ele tem uma pressão e uma vazão muito grande, né? Ele, por outro lado, ele foca aquele facho de água com uma determinada delimitação. Enquanto que chuveiros grandões, assim, como o Viscaia, porra, você parece que você tá tomando uma chuva, assim, sabe? É uma outra sensação, mas nem por isso é menos gostosa, sabe? É só uma percepção diferente ali do banho. Não, exatamente isso. É a percepção do usuário, né? No chuveiro, você vai ter vazão de água, quantidade, né? E no outro chuveiro, você vai ter uma sensação de uma velocidade de água que te faz uma imensão mais agradável do uso do produto. Tá? A Tigre Metais, ela teve no passado um chuveiro, hoje ele não é mais comercializado, era um chuveiro que era 60 por 60. Porra! Tá? Era um chuveiro 60 por 60. Você lembra o nome dele, não? Era o Musa. Ele tinha 4 milímetros de espessura. Porra, tô Tá? vendo aqui. Porra, bonitão. Exatamente. Ele tinha 360 furos. Porra, cara. Né? Esse chuveiro ele foi desenvolvido para você ter uma sensação de tomar banho como se fosse um banho de chuva. Bem isso que eu falei. Era uma coisa bem agradável. Então esse chuveiro ele nasceu de uma necessidade de spa, aonde que ele queria que a pessoa tivesse aquela imensão, aquela sensação de banho de chuva. E isso acabou migrando muito para o usuário final, cliente final, que queria trazer essa experiência para dentro de casa. Entendeu? Então isso vai muito de encontro da experiência que o usuário quer ter. Ou seja, ele quer ter aquele banho que ele quer sentir a água que arranque o couro cabeludo, digamos assim, né? Batendo nas costas dele, ou seja, aquela ducha que vai massagear ao mesmo tempo, né? Ou ele quer ter uma imensão de um banho mais relaxante, mais agradável, uma coisa ali mais demorada, digamos assim. Tá? Então, assim, hoje a Tigre Metais, ela tem uma variedade, um portfólio completo de chuveiro, né? Para te atender aquele gosto, ou seja, você quer ter uma suavidade, você quer ter vários tipos de jato de água durante um banho, você quer ter só um tipo de jato de água, ou uma sensação mais agradável, ou uma sensação de
da própria água já tá arrancando a sujeira do teu corpo, digamos assim, né? Aham, porra, legal. Tirando o coronavírus de você. Tirando o coronavírus de você. Tem pra todos os gostos, aham. Tem para todos os gostos. Então, a Tigre Metais, ela tem ali chuveiro com 5 jatos de água, com 2 jatos de água, com 1 jato de água unicamente, né? Legal. E, pessoal, sempre lembrando, tá? Todos os chuveiros da Tigre Metais têm o crivo articulado em 45 graus, tá? Para uma maior comodidade durante o banho. Isso quer dizer o quê? Isso é que você consegue fazer a angulação do teu crivo do chuveiro em 45 graus em uma angulação de 360, Pô, legal. tá? Para uma Então, comodidade. pode mirar pra qualquer lado ali, né? Pode mirar para qualquer lado. E sempre ressaltando também, existe sempre a modalidade do chuveiro parede e teto, todos os modelos. Ainda nessa questão do 45 graus, é interessante quando você tem um box muito pequeno, né? E hoje é uma realidade, cada vez mais as construtoras vão diminuindo o box, e aí quando você tem um chuveiro de crivo articulado, você consegue direcionar estrategicamente esse jato para que você utilize melhor aquele espaço que já é tão reduzido, né? Me diga uma coisa, você falou lá das torneiras, né, com acionamento automático. Existe chuveiro também com acionamento automático? Não? Existe chuveiro com acionamento automático. Aí é mais uso público, assim, né? Aí é uso público, área comum de piscina, de prédio. Digamos que você tem ali um empreendimento que você precisa ter um banheiro para os teus colaboradores. E você não quer gastar muita água. Então a gente tem chuveiros de vazão constante de 15 litros de água por minuto, com acionamento automático, né? Ou seja, você aperta ali, esse chuveiro ele vai funcionar entre 17 e 21 segundos, limitando ali a vazão desse produto em 15 litros de água por minuto. 20 segundos, pá, ensaboa, tal, 20 segundos, lava, foi embora. Aí você vai ter que acionar várias vezes, né? Mas isso geralmente é aquilo que eu falo, pessoal. Esse produto ele foi voltado para atender a um público específico que queria numa área comum de piscina, que a pessoa só lavasse o pé ou tirasse um suor, né? Areia da praia ali, né? Areia da praia, exatamente. E isso começa a migrar para as outras áreas, porque a gente, infelizmente, há uns 5, 6 anos atrás, né, não muito coisa, a gente tinha muita carência de produtos voltados para a economia de água. Né? Hoje não existe mais essa carência, porque a Tigre Metais possui um portfólio vasto. Então a gente consegue adaptar e utilizar produtos que até então a gente não tinha. Então, por exemplo, eu vou dizer aqui pelo Rio de Janeiro, uma área que eu atuo muito. A gente tinha uma torneira anti-vandalismo que ela é muito utilizada em escolas públicas. E aí você acaba instalando isso em hotéis que o pessoal quer lavar o pé, quer vir da praia, e a gente consegue alinhar a uma satisfação do usuário com economia de água. Entendeu? Então a gente acaba utilizando um produto que a princípio foi concebido para uma determinada utilização e a gente acaba verificando que ele consegue atender outras demandas de outras áreas. Claro. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui bem pessoal minha aqui. Tô fazendo um projeto de um fórum tudo e tem uma parte de presídio lá embaixo. Vocês têm algum equipamento assim que vá dentro da cela do cara? Temos sim. Então, pensando nisso, é até um contradírio quando a gente vai falar, né? A gente tem uma linha chamada, a gente já abordou a linha Biopress, né? Mas a gente tem uma linha, dentro da linha Biopress, a gente tem a linha Biopress anti-vandalismo. Ou seja, eu quero um chuveiro anti-vandalismo. Então, assim, foi pensado em tudo para que o usuário não tenha acesso a nada, tá? E ele também não consiga amarrar uma corda, alguma coisa, já que a gente está falando de presídio especificamente, Isso. né? Então você tem ali o crivo do chuveiro, que ele tem uma angulação que ele não consegue amarrar nada. É um produto anti-vandalismo, ele também não consegue arrancar nada. Então, o que esse usuário tem de experiência com o produto? Ele só vai ter um botão que está embutido dentro da parede, para acionar esse chuveiro que também está embutido dentro da parede, mas ele tem uma angulação para ele poder tomar banho. Pô, Wagner, mas você só me falou do chuveiro.
A gente tem a válvula de descarga embutida, a gente tem a torneira embutida, que a gente consegue fazer essa instalação. Aonde Tá. que esses produtos são muito utilizados, tá, Cazu e Gabriel? Além de presídio. Escola pública, que é um local que sofre grande vandalismo, entendeu? Então, assim, é muito utilizado também nessas áreas. Porra, vou dar uma olhada nisso aí. O pessoal é interessante, é biopresse e anti-vandalismo. Já tô olhando aqui, já tô olhando. É, também, você comentou ali daquele chuveiro, que enfim, já não está mais em linha, mas que tinha 360 furinhos, né? Esses furinhos, volta e meia, até pelos detritos que tem ali na rede, ali, eles acabam entupindo. Como é que a gente pode fazer a manutenção do chuveiro, né? E, enfim, prolongar a vida útil do equipamento? Cada vez mais, dependendo aí da sua tubulação, né? E o Magno aí é uma pessoa aí que pode me ajudar nisso. Você tem muita sujeira que vem pela tubulação e acaba entrando dentro do chuveiro, por mais que ele tenha um filtro, por mais que ele tenha um dispositivo que impeça isso, né? Você acaba tendo o entupimento daqueles furos. Aqueles furos, pessoal, o nome daquele furo é teta. Teta, Tá? beleza. É teta. Elas são feitas em silicone, né? Para você ter uma maleabilidade ali para você utilizar. Então, o que eu sempre digo em palestras, cursos que a gente vai ministrar, existe um pulo do gato hoje no mercado para você fazer uma limpeza daquelas tetas, daqueles furos. O pessoal ia muito naquela agulha, desentupidor de fogão, mas aquilo, por ser muito fino, você poderia cortar, né, ou furar aquela teta, porque o material é de silicone. Então, o que eu sempre gosto de indicar, e isso eu aprendi há muitos anos atrás com um especialista, e eu replico isso para todo mundo. Você vai utilizar uma escovinha interdental número 2. Tá. Que Escova de dente. é aquela escovinha para você utilizar no aparelho dentário. Para Sei sim, utilizar, cara. que ela vende numerações, é uma escovinha barata que você vai pagar de 5 a 12 reais, vai depender da marca, né? E tudo mais. Ela vai do 1 até o 5. Você vai utilizar a número 2. Por quê? É como se fosse uma escovinha, ela é cheia de cerda, né? Você vai introduzir naquele furo, a número 2 vai dar certinho naquele furo, as cerdazinhas vão se comprimir e quando você puxar, ela vai tirar toda a sujeira em vez de levar a sujeira para dentro do chuveiro, fazendo o entupimento de uma outra teta, e você só vai estar proletando, empurrando o problema, porque aquela sujeira, você não vai estar tirando a sujeira de dentro de um chuveiro. Tá? Tá. Você só vai estar empurrando a sujeira para dentro do chuveiro novamente. Tá, mas então eu tenho que tirar, desrosquear a boca do chuveiro lá e fazer assim de dentro para fora, ou não? Não, pessoal, por quê? Quando a gente fala de um crivo de chuveiro de 60 por 60, chuveiro de 30 por 30, são chuveiros blindados. Você não consegue desmontar o chuveiro. Tá. Então, essa escovinha interdental para fazer a limpeza, ou você vai fazer com o chuveiro aberto ali na hora que você está tomando seu banho, né, ou fazendo a limpeza do teu ambiente, você vai introduzir essa cerdinha de fora para dentro ali, ela vai entrar e na hora que você puxar, a cerda vai retirar toda aquela sujeira que está obstruindo a passagem da teta. Cara, excelente, porque a gente procura na internet, assim, dicas, né, de como limpar esse negócio. Daí, porra, né, aqui põe vinagre com bicarbonato, não sei o que, porra, cara, cada coisa. Então agora a gente tem uma orientação mais certeira, cara. Porra, Boa. E agora eu vou lembrar, eu vou contar um caso rapidinho aqui para vocês. Essa foi muito engraçado. Lá atrás eu fiz muito atendimento na minha vida a cliente, né? E aí eu estava fazendo um atendimento de um chuveiro, e a cliente estava reclamando que durante o banho as águas estavam saindo desencontradas. Tá? isso acontece, né, às vezes. Uhum. Exatamente, por sujeira. E ali não precisava eu entrar, logicamente, dentro do box da cliente para poder fazer o teste. De fora do chuveiro se abriu. Quando eu olho para trás da cliente, a cliente estava com uma capa de chuva na mão, me dando a capa de chuva para eu entrar dentro do box para testar o chuveiro dela, para eu poder ver
Como que era tomar banho ali Como que naquele negócio? era? Exatamente. Eu, não, senhora, não precisa daqui de. Não, mas eu insisto, o senhor vai se molhar. Eu quero que o senhor entre dentro do boxe e veja que eu estou falando a verdade. Você entrou? Não, né? Entrou não, deu capa de chuva. Expliquei a ela que não precisava, me molhei um pouquinho, fazia parte aí do trabalho, né? Mas só Claro. para ilustrar algumas coisas que o cliente faz com a gente aí. E essa teta dá pra trocar ou estragou, joga fora mesmo? Não, pessoal, dependendo do modelo do chuveiro, tá? Então, Tá. assim, o chuveiro Musa, como eram 360, você tinha ali as tetas que vendiam como peças de reparo, Tá. tá? Mas vamos aqui para o chuveiro Viscaia com chuveiro que está em linha. Aquela peça não vende, tá? Tá. Por quê? Ela é de silicone, uma peça altamente resistente que tem uma durabilidade muito longa, tá? Tá. Sim, lógico que vai depender da qualidade da sua água, dependendo da sua região, né? Sim. Você pode ter uma água aí com um pH muito alto, um pH muito baixo, uma água mais calcária, e aí vai diminuir a vida útil dessa manta que a gente diz, né? Não. Mas alguns Tranquilo. chuveiros não tem reparo, pessoal. Tá, não, tranquilo. E tem também o chuveiro AquaClean, né, Wagner? Que ele diz que ele é autolimpante, né? Então, como é o que torna ele autolimpante, assim? É isso aí, pessoal. A gente fica assim, autolimpante, né? Como é que seria um chuveiro autolimpante, pessoal? Chuveiro autolimpante nada mais é do que você ter todos os crivos do teu chuveiro, são furos, né? Chuveiro AquaClean, ele tem 16 furos de circunferências de 2 centímetros na sua circunferência, tá? Que ele fica aberto. Então você tem uma... Como é que eu vou explicar para o entendimento mais fácil? Você tem uma galha dentro do chuveiro, que quando que você abre a água, essa galha desce, obstruindo esses chuveiros, fazendo o direcionamento do jato de água, ok? Quando você desliga essa água, você não tem mais a pressão da água empurrando essa galha para baixo, você tem uma mola dentro do chuveiro que empurra essa galha para cima, abrindo automaticamente esses 16 furos de 2 centímetros na circunferência do crivo do chuveiro, fazendo com que toda aquela água que está dentro do crivo do chuveiro saia de uma vez só. Sei. Ou seja, fazendo a limpeza de qualquer detrito ou sujeira que tenha dentro daquele crivo, porque é como se você tivesse uma passagem de água tamponada, fazendo ali os jatos de água para você tomar o teu banho agradável. Quando você fecha o registro, essa galha levanta e desobstrui todas essas 16 passagens de água de uma vez só, fazendo com que aquela água desça como uma cascata de uma vez só. Faz uma pressão assim pra fazer essa limpeza, assim. Exatamente Quando isso. você desliga o chuveiro. Quando você desliga o chuveiro. Então toda vez no final do banho ele vai dar essa limpadinha. Vai dar essa limpada e por isso aí nosso chuveiro autolimpante, que é aonde que você consegue tirar detritos, seja ele muitos pequenos ou sólidos, né, de um tamanho específico aí que consiga passar por esses furos. Olha só, que beleza, isso é comodidade, né? Aí não precisa ficar se preocupando com nenhuma limpeza mesmo. Né? Exatamente isso. Não precisa da escovinha daí. Não precisa da escovinha interdental. Pessoal, estou fazendo um acréscimo aí, por isso que a gente não recomenda que você utilize água direto da rede, né? Que a gente costuma ouvir aí, água direto da rua. Ideal que você sempre tenha um reservatório, até para você, de fato, a própria caixa d'água, ela trabalha ajudando aí, porque ela vai decantando aí essas sujeiras, esses sólidos que vêm na água, né? E de preferência, se você tiver um filtro ali no sistema também, antes da água chegar para a sua caixa d'água, melhor ainda, porque ela já vai chegar mais limpa. Então, por isso que a gente não recomenda aí você ficar sempre aplicando água direto da rua devido a essas sujeiras, né? Como bem o Wagner falou. Existem algumas torneiras, alguns produtos que, devido a dispositivos, você não tem como colocar um arejador de vazão constante, né? Então, pensando nisso, o que a Tigre Metais desenvolveu? Uma peça chamada Economaster. Essa peça nada mais é do que um registro, onde que você vai instalar na saída do ponto de água, você vai conectar nela um rabicho, que você vai levar a água para o teu ponto,
Nesse produto, na cabeça, digamos, propriamente dito, desse produto, é um parafuso aonde que você regula o fluxo de água, tá? Tá. Então, Wagner, poxa, eu quero que saia 3 litros de água. Sim, você vai fechar o produto, vai pegar ali um balde de proveta, colocar embaixo da sua torneira ali e fazer uma equalização naquele produto para que, nesse Economaster, para que o teu ponto de água só saia aquela água que você quer determinar. Tá, então independente do metal que você instalou ali, né? Independente do metal. Então, assim, se eu Tá. tenho um produto Tigre Metais, se eu tenho um produto de um concorrente A e B, eu colocando esse Economaster no meu ponto de água, eu consigo diminuir. E o que esse produto é muito bom, pessoal? Dentro de uma residência, dentro de um banheiro de um shopping, de uma edificação, aonde que o usuário não sabe onde é que fica o registro que fecha. Ou, às vezes, você tem um registro que fecha todo o teu banheiro, que fecha toda aquela sequência. Então, esse registro, ele só vai fechar aquele ponto de água. Certo. Então, assim, Interessante. uma única chave de fenda, uma ferramenta que todo mundo tem em casa, né? Você consegue fechar aquele ponto de água. Então, você consegue ou inutilizar aquele produto, ou fazer uma manutenção, ou diminuir aquela vazão de água com essa peça. É uma peça muito bacana, muito legal, bem barata e que te traz uma economia, cara, muito grande. Então, assim, Legal. Economaster. Mais uma inovação aí, eu não sabia também disso daí. Exatamente. Produto em metal, cromado, pode ficar aparente, ter uma estética bem agradável. Muito bacana. Porque eu acho que todas essas questões são permitir ao usuário um maior controle, né? Eu acho que isso também parece uma demanda que vem surgindo, né? Então, todos esses mecanismos e sistemas acho que contribuem bastante para isso. Isso. Beleza? Fechou então, galera? Acho que era isso, né? Então, muito obrigado, Magno, muito obrigado, Wagner, muito obrigado também a Tigre Metais por essa parceria. Muito obrigado aí pelo conhecimento que vocês compartilharam com a gente aí. Que isso, cara, à disposição. Sempre que precisar aí, convide. É um prazer poder estar contribuindo um pouquinho do que a gente vai aprendendo no dia a dia, compartilhando, né? É muito bacana. Obrigado aí, ó. Boa semana, até a próxima, galera. Pessoal, obrigado aí pelo convite, tá? Cazu, Gabriel. E sempre que precisar, a gente tá às ordens aí. Beleza. Valeu, pessoal. Falou! Um abraço. Até. Crianças no dia de Natal, é todo mundo saindo pra curtir. Gabriel? Opa, acho que. Ih, perdemos o cara. Calma, tô aqui. Ele se emocionou. Me emocionei aqui, cara. Me emocionei. Pra chegar. Beleza, eu vou trocar o meu aqui. Essa consultoria aí, Gabriel. Porra, vamos aproveitar os caras.